de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é sobre o evento da COP30. Nós vamos superar Trump, diz Al Gore, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e também ativista ambiental. E o americano mostra otimismo para a COP30 e afirma que o Brasil pode exportar modelo de financiamento de energias renováveis. E fracasso no Tratado de Plástico da ONU aponta incertezas para a COP30. E aqui diz também que os indígenas reduzem delegação à metade por limitações de hospedagem na região. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto sobre menos refrigerantes. Porque consumidores na América Latina têm comprado menos Coca-Cola e Pepsi no supermercado. Também temos aqui a segunda matéria em destaque sobre o colecionador de medalhas. Em 4 anos, adolescente de Goiás conquistou 20 premiações em disputas de física, robótica e também astronomia. E já no caderno de cultura, temos aqui também esta imagem, criador de Rocky Horror Picture Show. Trump é uma desgraça para a humanidade, diz Richard O'Brien. Agora, no destaque internacional, temos aqui um assunto sobre a guerra na Ucrânia. Cúpula entre Trump e Putin acaba sem trégua na Ucrânia. E China busca aumentar a influência sobre a ONU em vácuo dos Estados Unidos. E sobre este assunto, o Folha de São Paulo também aqui nos traz uma análise na editoria internacional, dizendo o seguinte: Putin ganha mais tempo no show de Trump. Também temos aqui um texto de Igor Patrick sobre essa situação. Trump cede à Rússia para focar na briga com a China. E no próximo assunto é sobre essa tensão entre os Estados Unidos e o Brasil, dizendo que o governo acha que Trump quer mudança de regime no Brasil. E Eduardo Bolsonaro a governo Trump. Moraes e esposa são uma pessoa só. E sobre os Estados Unidos, aqui diz que chegadas de brasileiros aos Estados Unidos crescem 4,6% até julho. Agora, na política nacional da manhã deste sábado, temos aqui um assunto sobre as eleições do próximo ano. Zema aproveita nó na direita e se lança pré-candidato à presidência com um perfil outsider. Zema compara moradores de rua a carros guinchados às vésperas de lançar pré-candidatura. E aqui também diz que Tarcísio de Freitas intensifica a agenda política após a prisão de Bolsonaro. E falando sobre São Paulo, aqui diz que a gestão Tarcísio assume custos com favela do Moinho para depois cobrar o governo Lula. E sobre o Banco do Brasil, aqui diz que o governo Lula culpa Congresso por queda de lucro do Banco do Brasil e avalia bem Tarciana. E o Banco do Brasil, com 808 clientes do agro em recuperação judicial, revisa agora a estratégia. Também temos aqui um destaque para o Judiciário. Entenda como é a sucessão na presidência do Supremo Tribunal Federal. E Fachin assume o posto de Barroso. Posse está marcada para ocorrer em 29 de setembro e o mandato é de 2 anos. Já para o mercado imobiliário, também temos aqui o seguinte assunto em destaque: jatinho, lancha e test drive de apartamento. Como é vender imóveis em Balneário Camboriú. Profissionais apostam em forte presença nas redes e em transformar a venda em experiência. E na editoria de esporte, sobre o futebol internacional, os torcedores israelenses causam indignação na Polônia com faixa "Assassinos desde 1939". Já na seção Pare para Ler do Folha de São Paulo desta manhã, temos um destaque para o Pix. É melhor o Pix parcelado ou parcelar no cartão de crédito? Como seu bolso é afetado, é adequado se instruir a respeito. E alguns bancos oferecem a nova funcionalidade que o Banco Central ainda lançará. Agora, nos especiais deste sábado, no Folha Estudantes,
programa da FUVEST para apoiar vestibulandos no controle da ansiedade terá até 10 mil vagas abertas. E no Casa Folha, temos aqui que Tati Bernardi vai tirar dúvidas sobre escrita em aula ao vivo da Casa Folha. Já no Caderno Todas, também temos aqui um projeto que o governo Lula defende ampliar a licença paternidade para 60 dias, de forma escalonada em 10 anos. E nos destaques da economia, temos aqui um primeiro assunto dizendo que a China restringe estocagem de terras raras e derivados por empresas estrangeiras. E o Pequim quer manter influência sobre fornecimento de metais críticos. E no próximo destaque, você entraria em um avião se soubesse que há 10% de chance de sofrer um acidente aéreo? E muitos desprezam o improvável, porém, é ele que define o tamanho real desse risco. Também temos aqui na editoria internacional que o SpaceX recebe bilhões do governo dos Estados Unidos, mas devolve pouco ou nada em impostos. E os documentos mostram que benefício permitiu o uso de prejuízos para compensar os pagamentos. Já na política nacional, temos aqui a primeira chamada, dizendo que a bancada evangélica faz defesa pró forma de Malafaia, que é um pastor evangélico, Silas Malafaia, e diz que ele colhe o que plantou. E, inclusive, essas lideranças dizem que o pastor não é benquisto. E Sóstenes Cavalcante diz que Malafaia, inquérito da Polícia Federal, é perseguição política, segundo ele. E, por outro lado, Frente Evangélica critica inclusão de Malafaia em inquérito do golpe. E no destaque do Guia Folha, temos aqui um assunto sobre alimentação nesta manhã. Novos menus e eventos gastronômicos agitam o fim de semana. Programação em São Paulo inclui feiras com expositores no Hotel Emiliano e também no Brooklyn. No Caderno de Equilíbrio, temos aqui dois assuntos. O primeiro, como os psicodélicos estão redefinindo a neurociência para além do cérebro. E o próximo destaque, quais doenças se espalham mais rápido, inclusive o sarampo lidera entre as mais contagiosas. No Caderno de Cotidiano, temos um destaque para o futebol internacional. Aqui diz que após férias reduzidas, europeus retornam para ligas domésticas. E Mônica Bergamo também escreve o seguinte assunto: Augusto Melo tem novo revés no STJ em tentativa de anular ação penal do caso Vai de Bet. Na editoria internacional, temos aqui este destaque sobre a ação contra os cartéis. Os Estados Unidos enviam mais de 4 mil militares a águas ao redor da América Latina. No Caderno de Ciência, sobre a SpaceX, a Starship, que é o maior foguete já construído, terá novo teste no dia 24 de agosto. A empresa do bilionário Elon Musk tenta por fim a série de falhas que terminaram em explosões. E na saúde, aqui diz que a UBS de São Paulo oferece auriculoterapia para tratamento de dor crônica e ansiedade. A técnica chinesa faz parte das terapias integrativas e complementares do SUS. Agora as matérias mais lidas durante essa semana do Folha de São Paulo. Temos aqui a primeira sobre o governo Lula. Aqui diz que o governo acha que Trump quer mudança de regime no Brasil e prevê ações para além de Bolsonaro. O segundo é uma opinião do Folha. Não estou nem aí, afirma Edir Macedo sobre suicídio de pastor da Universal. E a terceira é no Judiciário, dizendo que notificação do Rumble a Moraes é enviada ao STJ para intimação de ministro em processo nos Estados Unidos. E sobre crimes virtuais, que é a quarta matéria mais lida, polícia diz que influenciador Ítalo Santos teria plano para fugir do Brasil com seu marido. E a quinta matéria mais lida, mais uma vez, é para o Judiciário, dizendo que Moraes
manda a segurança ver celular de advogado após desentendimento em audiência de trama golpista. Agora, por último, no caderno de cultura, temos aqui 4 principais destaques. O primeiro é sobre livros, dizendo que a antiga residência de Hilda reabre com festa em Campinas. O imóvel tombado estava em reforma desde abril de 2022 e vai abrigar a nova feira. Já na multitela, Chris Hemsworth faz show com Ed Sheeran e o que ver na TV e no streaming neste sábado. E Mônica Bergamo também escreve documentário sobre Antonieta Felmanas, que uma sobrevivente do Holocausto, terá sessões em São Paulo. E no painel Folha, o Tribunal de Contas da União determina que o Ministério da Cultura anule licitação para compra de licenças de softwares. Agora, no estado de São Paulo, neste sábado, dia 16 de agosto, temos aqui alguns destaques para este fim de semana. A primeira é sobre o São Paulo Innovation Week. Negócios, tecnologia e inovação com cara de São Paulo. Aqui diz que o Estadão lança iniciativa para trazer esse evento para a cidade no próximo ano, em 2026, com 30 mil visitantes por dia. E aqui também diz que o Pacaembu, que está na imagem, e FAAP devem sediar esse evento. Inclusive, a cidade tem 360 mil empresas de tecnologia. Agora também, a manchete deste sábado é na Editoria Internacional, falando sobre essa reunião de cúpula que aconteceu na capital do Alasca. Trump tira Putin de isolamento sem concretizar um acordo de paz. O discurso do russo sugere que ele manteve exigências sobre a Ucrânia. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, que é o Vladimir Putin, se reuniram no Alasca para discutir o fim da guerra na Ucrânia. E ao final desse encontro de 3 horas, os dois fizeram um rápido pronunciamento e, sem dar detalhes, disseram ter chegado a acordo sobre alguns pontos. Putin mencionou a necessidade de eliminar as causas profundas da guerra. O discurso sugere que ele não mudou sua posição de anexação de parte do leste da Ucrânia, desarmamento total do país, veto à adesão à OTAN e mudança de governo em Kiev. E em seguida, o Trump disse ter feito progresso, mas que precisaria consultar aliados e governo ucraniano. Como a gente consegue ver nesta imagem, destaque na capa, Putin e Trump na sala em que fizeram pronunciamento. E antes, na pista do aeroporto, o americano Donald Trump recebeu Vladimir Putin com palmas e tapete vermelho. Agora, falando de um destaque da política nacional, o Supremo Tribunal Federal marca julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus para o mês de setembro. O ex-presidente será julgado entre os dias 2 e 12 do próximo mês. Preocupação foi o de evitar o risco de julgamento avançar para 2026, na hipótese de pedido de vista. E ainda falando sobre o judiciário, aqui diz que o ministro Dias Toffoli livra Vacari de Lava Jato e segunda turma anula ações contra Palocci. Decisão a favor de ex-tesoureiro do partido PT é mais uma de Toffoli que beneficia réus da operação. E o colegiado manteve medida do ministro sobre Palocci. E sobre a Operação Ícaro da Polícia Federal, aqui diz que os diretores de Fast Shop e Ultra Farma são soltos. Confiança de 25 milhões de reais. Mário Otávio Gomes e Sidney Oliveira cumprirão prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Porém, o auditor fiscal segue preso. E sobre a guerra comercial, que é o nosso próximo assunto sobre economia, o tarifaço trava novas operações de fusões e aquisições de empresas aqui no país. Negócios com objetivo de formar novos polos de exportação estão entre os mais afetados, dizem os especialistas.
E sobre esse termo adultização que ganhou as redes sociais nas últimas semanas, Ítalo Santos é preso em São Paulo em investigação de abuso de menores. O influenciador digital foi preso com seu marido. Investigações miram crime de tráfico humano infantil. E falando sobre redes, aqui também temos um destaque sobre a geração Z. Jovens estão mais infelizes e as redes sociais têm culpa nessa infelicidade da juventude. E por último, no caderno Bem-Estar, cuidados para lidar com a pré-diabetes. Repensar o estilo de vida é um passo inicial. Agora no Jornal Globo, na manhã deste sábado, dia 16 de agosto, temos aqui esta imagem que é da editoria internacional. Uma ida até o Alasca, pose para fotos, elogios mútuos e nada mais. Terminou sem acordo sobre a guerra na Ucrânia a aguardada reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Após 3 horas, eles fizeram rápida troca de elogios e o americano falou em avanços sem citar qualquer detalhe concreto. E assim, o encontro foi mais útil ao russo, simbolizando o fim de seu isolamento desde a invasão do país vizinho há 3 anos. Já na manchete é na política nacional, dizendo que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar Bolsonaro por trama golpista em 2 de setembro. Aqui também diz que será a primeira vez que um ex-presidente e chefes militares serão julgados sob a acusação de atentar contra a democracia. E no texto dessa manchete nos informam que a primeira turma do Supremo começará a julgar no próximo dia 2 o ex-presidente Bolsonaro e 7 outros réus pela acusação de tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes. A previsão é que o julgamento dure 2 semanas. É a primeira vez na história brasileira que um ex-presidente e chefes militares são julgados por atentar contra a democracia. E além de Bolsonaro, são réus os generais do Exército e ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ministro da Justiça Anderson Torres e também o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, além do delator e ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. E aqui nesta fotografia temos aqui a legenda "Em casa", cumprindo prisão domiciliar. O Bolsonaro apareceu ontem na garagem da residência lá em Brasília. E ainda na política, em retaliação ao Brasil, os Estados Unidos revogam vistos de parentes do ministro da Saúde. Alexandre Padilha não foi alvo da medida por já estar com o documento vencido e nova medida se junta às sanções a brasileiros que atuaram no programa Mais Médicos. E já no próximo destaque, aqui diz que o Conselho de Ética da Câmara analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro. Hugo Mota remeteu ao órgão 4 pedidos de abertura de processo contra o deputado que, em autoproclamado exílio nos Estados Unidos, tem atuado por sanções de Trump contra o seu próprio país, que é o Brasil. E ainda na editoria de política, chefe de gabinete de Mota tem procuração para sacar salário de assessores. Revelado pelo site Metrópolis, este caso aponta que o expediente foi usado com 10 assessores, 2 ainda lotados no gabinete. E o Jornal Globo também nos traz uma entrevista que aconteceu com o secretário de Política Econômica da Fazenda, que é o Guilherme Melo. E na entrevista ele disse o seguinte: precisamos da aprovação do Congresso para que o crédito chegue às empresas. E o secretário Guilherme também disse que aval ao aporte em fundos garantidores é crucial no socorro pelo tarifaço. Patrões e empregados poderão negociar demissões e salários. Já na editoria de economia, Washington processa governo americano e retoma controle da polícia.
A Justiça nega à Casa Branca direito de administrar forças locais, mas prefeita democrata da capital permanece obrigada a atender a diretrizes de Trump. Também temos na editoria de Política Nacional dizendo que o projeto prevê remoção imediata de conteúdo ilícito das redes. A proposta do governo Lula dispensa ordem judicial em casos que promovam crimes e atentem também contra os menores. E um destaque especial do caderno de esportes é o eterno Fábio. O goleiro do Flu entra hoje para a história do futebol ao igualar ex-goleiro inglês como jogador com mais partidas em todos os tempos. E sobre a rainha do shape, temos um destaque na área da saúde, dizendo que, em alta, a creatina é aliada para construir músculos. O suplemento popular nas academias, creatina, tem ação comprovada na hipertrofia, e a especialista diz quando ela é útil ou quando não é. Também temos que risco de fuga leva à prisão do influenciador suspeito de expor crianças nas redes. Citado em vídeo que viralizou expondo abuso infantil, Ítalo Santos já era alvo do Ministério Público sob suspeita de exploração sexual e também de trabalho artístico infantil. Um editorial também em destaque do Jornal Globo deste sábado diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal desarmou bomba fiscal na Previdência. E por último, empresários deixam cadeia após fiança de 25 milhões de reais. Acusados de fraude bilionária lá em São Paulo, dono da Ultra Farma e diretor da Fast Shop usaram tornozeleira eletrônica. Agora nos destaques do caderno, do jornal Correio Brasiliense, nesta manhã, começamos aqui no alto da capa com um relato: Não me deixe morrer. O sentimento de revolta e as lágrimas marcaram a entrevista de João de Assis ao Correio Brasiliense. João de Assis é este que está à esquerda. Emocionado, o motorista de ônibus, que tem 50 anos de idade, encontrou forças para cobrar justiça, enquanto relatava os últimos momentos do filho, o João Gabriel Matos da Silva, que tinha 20 anos, que foi morto com um tiro quando passava de moto pela quadra 502 do Recanto das Emas na última quinta-feira. O autor do disparo, segundo testemunhas, é um policial civil. Além de João Gabriel, um adolescente de 15 anos que estava na garupa foi ferido, mas recebeu alta do hospital. Não me deixe morrer, por favor, me socorre. E foram as últimas palavras do jovem estudante de tecnologia, segundo Assis. A família aguarda ainda por respostas e a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar esse caso. Agora um outro assunto, indo para a editoria internacional, que diz que sem acordo sobre guerra na Ucrânia, com direito a tapete vermelho, o presidente russo Vladimir Putin desembarcou no Alasca para a cúpula com Donald Trump e selou o fim de seu isolamento internacional. Após reunião de 3 horas, o chefe do Kremlin disse esperar que o entendimento alcançado abra um caminho para a paz. E ele instou Kiev e países aliados a não intervirem nessas negociações. Não chegamos lá, mas temos boa chance de chegar lá. Quem disse isso foi o líder norte-americano Donald Trump sobre essas negociações. Agora na política nacional, Bolsonaro no banco dos réus em 2 de setembro. O Supremo Tribunal Federal marcou o início do julgamento do ex-presidente e de mais 7 aliados dele por tentativa de golpe. E eles são do chamado núcleo crucial e estarão na corte em 4 sessões. Há, no entanto, a possibilidade de um ministro perder vistas, o que adiaria o trâmite em 90 dias. E a família de Padilha fica sem vistos. A mulher
e a filha de 10 anos do ministro da Saúde tiveram revogada a autorização para entrar nos Estados Unidos. E com o visto vencido, Alexandre Padilha não recebeu a sanção que esta semana atingiu os servidores da pasta. E o Correio Brasiliense também nos traz aqui 3 entrevistas. A primeira entrevista com o tema A Pecuária e o Clima. O pesquisador da Embrapa, Marcelo Aires, comentou no CB.agro tecnologias para recuperar áreas degradadas pela criação de gado. E na outra entrevista ao podcast do Correio, o reitor Carlos Longo anuncia a abertura de um novo campus no plano piloto. E sobre aulas de jornalismo, organizado pela jornalista Kátia Kubel, um festival reunirá estudantes para palestras e debates também sobre esse tema. E sobre Pan Júnior, já nos esportes, jogadoras do Brasília Vôlei conquistam ouro com a seleção feminina lá em Assunção. E no Brasileirão, Muricy Ramalho conta ao Correio como pensou o zagueiro brasiliense Sabino para o São Paulo. E já na notícia em destaque, preso ontem com o marido Israel Natan Vicente, o influenciador Ítalo Santos passará por audiência de custódia hoje. E o delegado Fernando Davi confirma a suspeita de que o casal tentava fugir aqui do país. Já no destaque do caderno de versão em arte do Correio Brasiliense, Chico, segundo Daniela Mercury. Musa do Axé Music homenageia Chico Buarque, que é um dos maiores gênios da MPB, lá na Caixa Cultural. E também temos uma notícia, uma informação que hoje é o Dia Nacional de Contar Piadas. Já no jornal Cearense O Povo, neste sábado, dia 16 de agosto, a manchete na área da política sobre essa trama golpista. O Supremo Tribunal Federal marca julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro. Além do ex-presidente, outros 7 réus integram o núcleo 1 da denúncia da PGR. E a Corte montou uma operação especial para o julgamento e quer evitar o adiamento da sentença para o próximo ano, em 2026. No caderno Vida e Arte, Silvano Tomás leva a gravura cearense a 2 eventos lá na Europa. E em cidades, 2 universitárias morrem após acidente entre 2 ônibus. Também temos um assunto na área da economia que diz que o desemprego cai para 6,6% no estado. E o Brasil apresenta a menor taxa da história. E uma reportagem em destaque diz que o Brasil tem menos mulheres no parlamento que a Arábia Saudita e Somália. E no esporte, o Ceará recebe Bragantino no Castelão e Fortaleza pega Fluminense lá no Maracanã. No caderno de cidades, jornalistas e reportagens do O Povo Mais são finalistas em prêmios nacionais. E aqui temos dois destaques na área de religião do jornal Cearense O Povo. A primeira é sobre a festa para Iemanjá. Integrantes de terreiros da região metropolitana de Fortaleza e também do interior do Ceará ocupam o litoral da capital para celebrar Iemanjá. E a Praia do Futuro foi cenário para esta festa religiosa. E, por outro lado, celebração à padroeira. Milhares de fiéis lotam ruas de Fortaleza na caminhada com a padroeira Nossa Senhora de Assunção. E a procissão foi da Barra do Ceará a leste-oeste. E antes de darmos continuidade com os destaques das capas na manhã deste sábado, nós faremos aqui um rápido intervalo. O governo do
do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracatiga é o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Dando continuidade agora com os destaques desta manhã do Jornal Valor Econômico, temos aqui um primeiro assunto, que é sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Após o Supremo Tribunal Federal marcar julgamento de Bolsonaro, o governo Lula prevê novas sanções de Trump ao Brasil. A dúvida é se reação será imediata ou após a decisão da Corte. A decisão do Supremo Tribunal Federal de marcar para 2 de setembro o início do julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus na ação sobre tentativa de golpe de Estado acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto. E o motivo é que, na visão de integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva, certamente haverá uma reação política da gestão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Já na opinião de fontes, a única dúvida que paira neste momento é se essa reação da Casa Branca será imediata, como forma de coibir uma condenação, ou se Washington vai esperar a Corte brasileira ter maioria sobre o assunto para, depois disso, anunciar novas retaliações ao Brasil e ao judiciário do país. E a análise feita nos bastidores do Executivo leva em conta o fato de que, até agora, o governo Trump adotou diversas sanções mirando o Supremo e o governo Lula. Portanto, não faz sentido silenciar justamente quando o Supremo, enfim, leva à frente o julgamento de Bolsonaro. E nas palavras de um interlocutor, depois de tudo que foi feito pelos Estados Unidos, é evidente que Trump terá que mexer as peças do xadrez sob pena de ficar desmoralizado. E esse é o argumento que tem embasado a previsão feita nos corredores do Palácio. A definição da data do julgamento foi solicitada ontem por Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, após as defesas dos réus encaminharem suas alegações finais à Corte. Além de Zani e Moraes, integram a primeira turma Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. São esses os magistrados que irão analisar o caso do ex-presidente. E de acordo com a PGR, o núcleo crucial é responsável por liderar uma tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder, apesar da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. E além de Bolsonaro, integram o grupo os ex-ministros Walter Braga Neto, que é da Casa Civil e Defesa, Augusto Heleno, que é o Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça. O deputado Alexandre Ramagem, do Partido PL do Rio, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E também temos a notícia em destaque que os Estados Unidos cancelam visto americano de esposa e filha do ministro da Saúde. E essa medida ocorre dias depois
de o governo americano suspender documentos de profissionais ligados ao programa Mais Médicos. E o texto desta matéria em destaque no Valor Econômico diz o seguinte: após cancelar os vistos americanos e gestores públicos responsáveis pelo Mais Médicos, os Estados Unidos decidiram estender essa medida para a família do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E na sexta-feira, que foi ontem, dia 15 de agosto, a esposa e a filha de Padilha, de 10 anos de idade, foram informadas por e-mail que o Consulado-Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, optou por revogar os documentos que poderiam permitir a entrada das duas no território norte-americano. E essa informação foi confirmada ao Valor Econômico por interlocutores próximos ao ministro. E essa medida tem como pano de fundo a decisão do governo de Donald Trump de impor restrições de visto a autoridades brasileiras por causa da participação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos, que foi instituído em 2013 pelo governo de Dilma Rousseff. O Departamento de Estado americano justifica que o Brasil teria atuado como cúmplice no esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio, segundo ele, de trabalho forçado. E esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais, isso de acordo com o Departamento de Estado americano. E como parte dessa ofensiva, os Estados Unidos já haviam revogado na semana passada os vistos de Mozart Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, dois funcionários do governo federal na época da formatação do programa de saúde. O motivo é que ambos trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel no planejamento e na implementação do programa. E como bem relembra aqui o Valor Econômico neste parágrafo, o programa Mais Médicos foi instituído no Brasil no ano de 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E sobre isso, o Valor Econômico apurou que o governo Lula vê a decisão dos Estados Unidos como mais uma evidência de que Trump aposta na pressão e não no diálogo contra o Brasil. E, além disso, interlocutores da gestão petista classificam a resolução como de 2 pesos e 2 medidas, já que a mesma sanção não foi adotada a outros países que têm médicos cubanos, como a própria Itália. E há alguns dias, o ministro Padilha criticou a revogação dos vistos de funcionários brasileiros que participaram do programa Mais Médicos. E aqui nós temos que o ministro Padilha, fez uma publicação no X dizendo o seguinte: não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e agora 2 das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como ministro da Saúde, que é Mozart Salles e Alberto Kleiman. E também aqui nos informa que o programa Mais Médicos foi retomado por Lula em 2023, porém dessa vez sem a contratação de profissionais cubanos. De acordo com Padilha, nesse período de 2 anos, o governo dobrou a quantidade de médicos no projeto. E numa publicação no X, o ministro defendeu o programa e afirmou que, assim como o PIX, o Mais Médicos sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. E o ministro Padilha também disse que saúde e soberania não se negociam. E no mês de julho, o governo Trump também suspendeu os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o de Alexandre de Moraes, relator de ações contra o ex-presidente Bolsonaro e autor de decisões contra empresas de tecnologia. E na análise do governo brasileiro, todas essas sanções, incluindo
as tarifas de 50% a produtos nacionais são uma forma de pressionar o país. O presidente dos Estados Unidos usou o processo em curso contra o ex-presidente Bolsonaro como uma das justificativas para aplicar essas sanções. E sobre a tentativa de golpe, já falando sobre o ex-presidente, Zanin marca para o mês de setembro, próximo mês, o julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe. O presidente da primeira turma reserva 5 dias para análise da acusação contra o chamado núcleo crucial. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo, marcou para 2 de setembro o início do julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus na ação sobre tentativa de golpe de Estado. O presidente da primeira turma reservou, segundo o comunicado divulgado na sexta-feira, dia 15 de agosto, as sessões extraordinárias dos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro para que o colegiado analise o caso. E a definição da data foi solicitada ontem pelo Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, após as defesas dos réus encaminharem suas alegações finais à Corte. E além de Zanin e Moraes, integram a primeira turma Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E ainda de acordo com a PGR, o núcleo crucial é responsável por liderar uma tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder, apesar da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. E além de Bolsonaro, integram o grupo os ex-ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil e Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça. Também integram o deputado Alexandre Ramagem, do Partido PL do Rio, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, e o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e também um delator. Eles são acusados de golpe de Estado, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E Zanin usará as sessões ordinárias do colegiado, que acontecem às terças-feiras, às 14 horas, mas também marcou sessões extras ao longo do mês. E ao todo, o julgamento está previsto para acontecer em 5 dias. E aqui diz também que Moraes autoriza a visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro. E lembrando que Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o último dia 4 de agosto, por ordem do ministro do Supremo. E no texto diz que o ministro do STF autorizou que o presidente do Partido Liberal, que é o PL, Valdemar Costa Neto, visite o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar. E o político tem permissão para se encontrar com Bolsonaro em 28 de agosto, das 10 horas da manhã às 18 horas da tarde. E o visitante deve cumprir as determinações de Moraes, entre elas a proibição de usar celular durante a visita ou fazer publicações do ex-presidente nas redes sociais. E Bolsonaro já recebeu as visitas de outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o deputado Luciano Zucco, que é líder da oposição na Câmara, e também o senador Ciro Nogueira. Aqueles que desejarem visitar o ex-presidente na sua residência no Jardim Botânico, que fica no bairro de Brasília, precisam pedir autorização para Moraes, com exceção dos filhos, noras, netas e netos. E Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por ordem de Moraes. E segundo o ministro, o ex-presidente teria descumprido a medida cautelar que o proibia de usar redes sociais, inclusive de outras pessoas.
e Moraes entendeu que houve o descumprimento da determinação quando Bolsonaro enviou mensagens a manifestantes reunidos em um ato lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, através do seu próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro. E vídeos do momento foram publicados nas redes sociais do parlamentar, porém foram posteriormente apagados. E essa decisão ocorreu na investigação sobre a ação do seu outro filho, que é o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está atualmente desde março nos Estados Unidos. E ele é investigado por articular sanções estrangeiras contra autoridades do judiciário e a economia brasileira. E ainda nos destaques desta manhã do Valor Econômico, Eduardo Bolsonaro divulga foto de reunião com Bessent no dia em que secretário havia marcado com Haddad. O encontro entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e ministro da Fazenda foi desmarcado após ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro. E o texto desta matéria diz que o secretário do Tesouro do governo norte-americano, que é o Scott Bessent, encontrou o jornalista Paulo Figueiredo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro no mesmo dia em que estava previsto seu encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E uma foto do encontro foi publicada pelo filho do ex-presidente no X, que registrou a data do encontro, 13 de agosto, a mesma que havia acertada entre os gabinetes de Haddad e Scott Bessent no dia 5 e cancelada no dia seguinte, depois da decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Como a gente pode ver aqui um print da publicação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Numa nota conjunta, o deputado e o jornalista haviam negado qualquer manobra contra a realização do encontro entre o secretário do Tesouro americano e o ministro da Fazenda brasileiro. O gabinete de Bessent justificou como razão para o cancelamento a falta de agenda e não remarcou o encontro. E um integrante do Tesouro americano, sob reserva, informou que Bessent não se dispôs a comprar briga com o entorno da extrema-direita de Trump, que obstrui os contatos com o governo brasileiro, porque a relação comercial com o Brasil não tem um impacto relevante sobre a economia norte-americana. E, pelo visto, mais do que não comprar briga, o secretário rendeu-se à imposição dos interlocutores que deve ter com o Brasil. E aqui a gente pode ver, por exemplo, o jornalista, este homem que está aqui à esquerda, Paulo Figueiredo, e o deputado Eduardo Bolsonaro, que está à direita, ao lado do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent. E no próximo destaque, Mota envia denúncias contra Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. PSOL e PT acusam deputado de quebra de decoro por atuação nos Estados Unidos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou ontem, sexta-feira, dia 13 de agosto, ou melhor, sexta-feira, 15 de agosto, ao Conselho de Ética, 4 pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. As solicitações já haviam sido enviadas à mesa diretora da Câmara, mas ainda aguardavam despacho do presidente. Com o encaminhamento, caberá ao presidente do colegiado dar esse andamento. Deputados do PT e do PSOL protocolaram representações contra Eduardo sob a alegação de que houve quebra de decoro parlamentar porque o deputado atenta contra a soberania nacional ao apoiar sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, a exemplo do tarifaço e da sanção contra as autoridades brasileiras, o que também, segundo os partidos, configura tentativa de obstrução de justiça. E em entrevistas, o Eduardo nega ter tido relação com a decisão do presidente Donald Trump de aplicar tarifas mais altas contra produtos brasileiros, porém, admite publicamente
sua estratégia de articular a punição a autoridades, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro. E, mais recentemente, Eduardo também passou a ameaçar Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como possíveis alvos de sanções dos Estados Unidos, caso não coloque em votação a anistia aos envolvidos nos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023 e o pedido também de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E a partir do encaminhamento dos pedidos, o Conselho de Ética analisará se há indícios de quebra de decoro e um parlamentar será escolhido para relatar o processo. E Eduardo terá um prazo para se manifestar. E, ao final, o relator elabora parecer em que diz se o deputado deve ou não ser punido e, em caso de punição, qual a sanção prevista, que pode ser uma advertência, suspensão ou até a perda de mandato. E o parecer é submetido à votação dos demais integrantes do Conselho de Ética e também ao plenário. E lembrando que Eduardo Bolsonaro está desde o início do ano nos Estados Unidos, para onde se mudou sob a alegação de que sofria, segundo ele, uma perseguição jurídica no Brasil e que de lá poderia atuar pela defesa política do seu próprio pai. E o deputado pediu licença do mandato por 120 dias, porém o prazo já acabou e desde então a sua ausência em sessões plenárias são consideradas faltas. Também temos aqui no próximo assunto, no Judiciário, dizendo que Toffoli anula atos da Lava Jato contra João Vacari Neto, que foi um ex-tesoureiro do partido PT. E o petista chegou a ser preso e condenado por operar um suposto esquema de corrupção envolvendo empreiteiras. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou ontem, sexta-feira, dia 15, todos os atos da Lava Jato contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, inclusive na pré-processual. Com isso, foram derrubadas todas as provas obtidas durante as investigações. E o ministro Dias Toffoli estendeu a Vacari os efeitos da decisão que anulou atos da Lava Jato contra o advogado Guilherme de Salles Gonçalves, que atuou em campanhas do PT. E, em ambos os casos, entendeu teriam havido conluio entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é um senador. E André Mendonça homologa repactuação de acordos de leniência com empreiteiras da Lava Jato. E empresas poderão abater até 50% sobre o saldo devedor dos acordos feitos inicialmente. E sobre o caso da fraude no ICMS, Tarcísio de Freitas se pronunciou. O governador de São Paulo promete punição rigorosa e, segundo ele, uma mão pesada do Estado contra fraudes na fazenda lá do Estado paulista. Operação que resultou na prisão de dono da Ultrafarma revelou uma cobrança de propina envolvendo ao menos 2 auditores fiscais. Também temos aqui a notícia que Nunes Marques diverge da maioria e vota para absolver Zambelli de acusação de porte ilegal de arma. E já há 6 votos pela condenação da parlamentar. E o julgamento ocorre em sessão virtual. E o ministro Nunes Marques, do STF, divergiu da maioria dos magistrados e votou contra a condenação da deputada federal, licenciada Carla Zambelli, por porte ilegal de arma. E o Supremo retomou a análise da ação ontem, sexta-feira. O caso está em análise em sessão virtual e vai até a próxima sexta, que é dia 22 de agosto. E nesta modalidade, os ministros apenas depositam voto e não há debate. Zambelli é julgada por um caso ocorrido em 2022, nas vésperas das eleições presidenciais. E nessa ocasião, a parlamentar, que é apoiadora
de Jair Bolsonaro, que até então era candidato à reeleição naquele ano, perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho, após ter sido provocada. E em seu voto aqui diz que o ministro entendeu que o episódio corresponde a uma reação legítima da deputada, ou seja, sair com a mão armada atrás de um homem no meio da rua. E aqui continua de tentar realizar a prisão em flagrante de Luan Araújo, que a hostilizou intensamente. E o ministro sustentou que a conduta de Zambelli deveu-se às ofensas e ameaças que vinha recebendo no período eleitoral e que foram intensificadas depois que ela teve o seu número de celular vazado. Já a maioria para condenar a parlamentar a 5 anos e 3 meses de prisão e cassar o seu mandato. E esse julgamento foi suspenso em março pelo pedido de vista de Nunes Marques. Mas os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam seus votos. E além deles, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino acompanharam o relator da ação, Gilmar Mendes, formando um placar de 6-1. E durante a sessão, os ministros podem mudar os seus votos. Faltam votar Luiz Fux, Edson Fachin e Roberto Barroso. E procurada, a defesa de Zambelli disse que aguarda o fim da votação para se manifestar sobre esse caso. E o Valor Econômico nos traz aqui sobre o voto de Nunes Marques. Na justificativa de Nunes Marques, o ministro argumentou que, em razão do contexto político que vivia, a reação de Zambelli não configura o crime de constrangimento ilegal, mas sim o delito de exercício arbitrário das próprias razões, que no caso é fazer a justiça com as próprias mãos. E sendo assim, o delito deveria ter sido apresentado em até 6 meses por meio de uma queixa-crime pela própria vítima. E o ministro reconheceu o excesso na reação de Zambelli, porém, afirmou que, em razão do seu entendimento e do prazo a que ele está condicionado, a parlamentar não poderia ser condenada, já que o delito já deveria ter decaído. Já outro motivo para ser absolvida, de acordo com o próprio Nunes Marques, é que a deputada não configurou crime de porte ilegal de armas. O ministro sustentou que o crime é definido por não ter autorização para possuir armas de fogo e agir em desacordo com a determinação legal. E já no caso de Zambelli, o magistrado afirmou que, apesar dela ter agido em desacordo com a lei, tinha autorização para usá-la, estando ausente pelo menos um requisito para o reconhecimento do crime e, em consequência, a condenação. E, por fim, o ministro ainda ressaltou que o Supremo não tinha uma competência para julgar Zambelli, uma vez que o episódio não tem relação direta com o exercício do seu mandato, tendo sido cometido em um contexto particular, segundo o ministro Nunes Marques. E sobre a condenação e prisão na Itália, a Carla Zambelli já tem uma condenação a 10 anos de prisão pela invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E ela teria atuado para incluir um falso mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes e um alvará de soltura em favor de um líder de uma facção criminosa do Comando Vermelho. A defesa da deputada nega e diz que a condenação baseia-se somente na delação do hacker Walter Delgatti Neto. Zambelli também enfrenta um processo na Justiça Eleitoral e, em 30 de janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o diploma de deputada por ela ter divulgado informações falsas sobre o sistema eleitoral. A decisão também a tornou inelegível por 8 anos a partir do pleito de 2022 e a medida cabe recurso. E atualmente a deputada está presa na Itália, para onde fugiu em junho. E Zambelli tem cidadania italiana e tentou evitar a extradição. O governo brasileiro pediu o retorno da parlamentar para que ela cumpra a pena no Brasil. E o processo está em andamento, no caso o processo de extradição, está em andamento no judiciário italiano. E também temos um destaque para o ex-diretor da PRF. Silvinei Vasquez é condenado pelo TRF
por uso político da PRF na eleição de 2022. Agora, Vasquez terá que pagar uma multa de R$ 546 mil, que é equivalente a 24 vezes o salário que tinha no cargo lá naquela época. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi condenado por improbidade administrativa pelo uso político da corporação na eleição de 2022. Na decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Vasquez terá que pagar uma multa de R$ 546 mil, equivalente a 24 vezes o salário que tinha no cargo naquela época. E a Corte entendeu que o ex-diretor-geral da PRF utilizou seu posto para atuar a favor do então presidente Jair Bolsonaro, que era naquela época candidato à reeleição. O TRF seguiu, por unanimidade, o voto do relator do processo, que é o desembargador Rogério Tobias de Carvalho. A decisão agora cabe recurso. E antes de darmos continuidade com os destaques, nós faremos aqui mais um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Dando continuidade aos destaques do valor econômico, na manhã deste sábado, temos aqui, ainda na área da política, o seguinte destaque. O deputado Ricardo Aires será relator da CPI mista do INSS, afirma Hugo Mota. O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou ontem, sexta-feira, que escolheu o deputado Ricardo Aires, ele que faz parte do Partido Republicano lá de Tocantins, para relatar a comissão parlamentar mista do inquérito do INSS. E cabe ao relator coordenar os trabalhos do colegiado, que incluem realização de diligências, convocações de ministros, autoridades e também testemunhas. E até o prazo final da CPMI, o relator elabora o relatório com eventuais pedidos de indiciamento, proposição de medidas legislativas e encaminhamento de provas e documentos coletados ao longo dos trabalhos às autoridades competentes. Esse relatório precisa ser aprovado pelo voto da maioria dos membros da comissão parlamentar. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que entrou em acordo com o presidente da Câmara para que a CPMI do INSS seja instalada impreterivelmente na semana que vem. E aqui nós temos as aspas de Davi Alcolumbre. No plenário do Senado, ele disse o seguinte: ele, fazendo menção a Hugo Mota, me pediu para que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana. Esse é o meu desejo, acordado com o presidente Hugo. E a CPMI investigará os descontos irregulares feitos no pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O caso levou à queda do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, e abalou a avaliação do presidente Lula, conforme mostram pesquisas de opinião na época. E o presidente da Câmara destacou a CPMI do INSS como uma das prioridades do segundo semestre.
Também temos aqui, na área da política, que Zema aproveita a nona direita e se lança pré-candidato à presidência com perfil outsider. O lançamento será durante a Convenção Nacional do Partido Novo, que vai acontecer em um hotel da Zona Sul de São Paulo e reunirá deputados federais e estaduais e também prefeitos da sigla. Intervenção militar dos Estados Unidos no Caribe entra na pauta dos encontros de Lula. A emergência do tema surgiu com a confirmação pelo próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, de que uma operação está em curso sob a alegação de que, segundo, há grupos narcoterroristas operando na região. E ao votar agora sobre um outro assunto na política nacional, ao votar pela absolvição de Zambelli por porte de armas, Nunes Marques vê, segundo ele, uma reação legítima. O ministro abre divergência ao discordar de condenação por perseguição armada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais do ano de 2022. Também temos aqui no próximo destaque que União Brasil e PP formalizam federação e terão cerca de 20% da Câmara e do Senado. E aqui também que saiba qual será o próximo passo do julgamento de Bolsonaro no Supremo. E além dele, outras 7 pessoas fazem parte do chamado núcleo crucial dos planos de tentativa de golpe. Edino encaminha a PGR e a PF relatório sobre irregularidades em emendas de deputados do partido PL. E Alberto Fraga é autor da indicação de recursos a um hospital. E o Supremo retomou, na verdade, ontem, o julgamento de Zambelli por perseguição com arma. E na área da política, nada mais antigo do que o passado recente e é o futuro que nos aflige. E o governo traça 2 frentes para regular Big Techs e redes. Plataformas poderão ser reguladas pela ANPD e CAD deve ganhar poder para coibir a formação de oligopólios nesse mercado. Derrota bolsonarista pode ser efêmera, que é um texto de César Felício na área da política ao valor econômico. E ele escreve o seguinte: clima de animosidade contra o Congresso e a pressão dos Estados Unidos tornam possível o tema ser recolocado em pauta em breve. E a equipe econômica elenca prioridades a serem enviadas ao Legislativo no mês de agosto. A expectativa é de que a relação entre poderes melhore como medida provisória para conter efeitos do tarifaço. E por último, eleição lá na Bolívia deve encerrar 2 décadas de domínio da esquerda. Nos últimos anos, o projeto político do MAS foi enfraquecido por divisões internas entre Morales e Arce, abrindo espaço para um novo ciclo político no país. E esses foram os principais destaques dos jornais na edição desta manhã, aqui da TV da Transparência. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E neste momento eu convido você para acompanhar a seguir a TV Justiça, que é um resumo das principais atividades do Judiciário brasileiro. Acompanhe.